Incêndios continuam em São Paulo. Estado registra queimadas em 13 municípios. Bombeiros catarinenses retornam de missão no Pantanal. Combatentes atuaram contra os incêndios em mais de 70 mil hectares. A Alemanha se une ao Brasil. O país pediu que a União Europeia adie legislação anti-desmatamento. Bolívia bombardeia nuvens. O objetivo é gerar chuva artificial para combater incêndios. Manto sagrado Tupinambá retorna ao Brasil. O objeto estava em museu europeu há mais de 300 anos. Trump descarta novo debate. Republicano anunciou que não vai participar de outro debate na TV com Kamala Harris. E você vai ver ainda uma terapia inovadora que vai além dos limites tradicionais. Quando o cavalo se torna terapeuta, o autismo encontra novos caminhos para a inclusão e o desenvolvimento. Essas e outras notícias a partir de agora, no Pix News. Boa noite, está começando agora mais um Pix News. Em agenda no extremo oeste de Santa Catarina, o governador Jorginho Melo inaugurou uma usina fotovoltaica em São José do Cedro, a maior da Celesc até o momento, e entregou um novo sistema de esgoto sanitário em um reservatório de água no município de Coronel Freitas. As obras buscam ampliar o acesso à energia limpa e melhorar o saneamento básico do estado. A usina fotovoltaica da Celesc em São José do Cedro foi inaugurada na quinta-feira. Com capacidade de 2,5 megawatts, o suficiente para abastecer cerca de 2.000 residências, a usina representa um investimento de 13,2 milhões de reais. A obra faz parte do esforço da Celesc em expandir a matriz energética com foco em fontes limpas e renováveis. Este é o quarto projeto desse tipo no estado, sendo o maior da companhia até o momento. Estou muito feliz de estar na região oeste, dando mais uma passadinha, a região que luta, que trabalha, diferenciada, né? E chegou a nossa vez, chegou a vez do oeste de Santa Catarina. O governador Jorginho é do oeste, tem muito orgulho em dizer que é do oeste de Santa Catarina. E vamos continuar trabalhando bastante, recuperando rodovia, deixando estrada boa, né? Já em Coronel Freitas, o governo do estado e a Casan entregaram nesta sexta-feira um novo sistema de esgotamento sanitário e um reservatório de água com capacidade para 100 mil litros. O sistema de esgoto, com mais de 15 quilômetros de rede e 7 estações elevatórias, vai atender 38% do município, beneficiando cerca de 4 mil moradores. O novo reservatório atenderá cerca de 500 pessoas e representa um incremento de 14,6% no abastecimento de água da cidade. O contorno viário de Florianópolis será totalmente bloqueado em diversos dias nas próximas semanas, sempre no período da noite, para testes e avaliações no sistema de segurança nos túneis. As interrupções garantirão a segurança e eficácia da via, afetando o trânsito entre Biguaçu e Palhoça. A concessionária Artéries Litoral Sul, responsável pelo contorno viário, anunciou que a partir do dia 16 de setembro, segunda-feira, a rodovia terá bloqueios totais entre as 11 horas da noite e 5 horas da manhã. A medida será adotada em dias alternados para testes de equipamentos e sistemas de segurança nos túneis. As interdições estão previstas até o dia 10 de outubro. Durante os serviços, os acessos do contorno viário ficarão fechados na BR-101 nos trechos de Biguaçu e Palhoça, além das vias SC-407, SC-281 e na BR-282. A concessionária recomenda também que os motoristas utilizem a BR-101 como alternativa. E a Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina resgatou uma tartaruga verde que estava presa em uma rede de pesca ilegal no litoral de Penha. A operação retirou 2 redes de malha fixas instaladas irregularmente nas áreas de preservação da Marinha. Durante um patrulhamento aquático realizado na última quarta-feira, uma equipe da Polícia Militar Ambiental encontrou a tartaruga verde presa em uma das redes ilegais. As redes, com cerca de 150 metros de comprimento cada, estavam localizadas entre as praias da Saudade e Bacia da Vovó, a menos de 50 metros do costão, área proibida para este tipo de prática. O vídeo foi divulgado hoje. Polícia Militar Ambiental pegou uma rede de pesca, uma malha bem grossa, e
bacia da vovó, no município de Penha, e com muito empenho, estava perto das pedras, a gente conseguiu salvar uma tartaruga. Após ser retirada cuidadosamente da rede, a tartaruga foi avaliada e, por estar em boas condições de saúde, foi devolvida ao mar. O responsável pelas redes irregulares não foi identificado. Vai pra vida! Isso aí. O governo elevou para 3,2% a estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto para 2024. A informação consta no boletim macrofiscal divulgado hoje pelo Ministério da Fazenda. A projeção anterior era de 2,5%. Ainda segundo o documento, a estimativa de inflação para 2024 também aumentou, passando de 3,90% para 4,25%. E os funcionários da Boeing, na região de Seattle, entraram em greve. Eles rejeitaram o acordo que a gigante da aviação apresentou como benefício para os trabalhadores, diante da situação financeira difícil da empresa. A Boeing entra em greve pela primeira vez em 16 anos. Os funcionários da empresa na região de Seattle aprovaram a paralisação e rejeitaram o acordo que a gigante da aviação tinha apresentado como um benefício. Os trabalhadores disseram não à proposta com 94,6% dos votos. O sindicato, que representa mais de 30 mil funcionários da fabricante aeronáutica, confirmou a mobilização a partir da meia-noite local, 4 da manhã, no horário de Brasília. A paralisação afeta 2 grandes fábricas de montagem na área de Puget. Os funcionários rejeitaram um acordo preliminar entre a direção da Boeing e os líderes sindicais da empresa. A proposta previa um aumento salarial de 25% ao longo de 4 anos e um compromisso de investimentos na região. Os trabalhadores consideraram que o acordo não era tão generoso como anunciado. Eles argumentaram que o aumento de 25% era enganoso, porque, ao mesmo tempo, eliminava um bônus anual concedido pela empresa. A greve acontece em um momento delicado para a Boeing, que teve a reputação abalada por vários incidentes de segurança aérea. Terminou hoje em Singapura a viagem de 12 dias que o Papa Francisco fez a 4 países do sudoeste da Ásia e da Oceania. Essa foi a mais longa e distante viagem do pontificado dele. Nesta sexta, o Papa Francisco visitou idosos e doentes no abrigo Santa Teresa de Singapura. Em seguida, o Santo Padre esteve com 600 jovens da Faculdade Católica da cidade-estado. Na passagem de 12 dias por 4 países, o pontífice de 87 anos desafiou as preocupações com a saúde para se conectar com os fiéis. Ao meio-dia, pelo horário local, o Papa deixou Singapura e iniciou o retorno a Roma. O trajeto ambicioso de 33 mil quilômetros provocou dúvidas sobre a capacidade de Francisco, que utiliza a cadeira de rodas para se locomover, pouco mais de 12 meses após ser submetido a uma operação abdominal. Mas nem a agenda intensa de 16 discursos e os vários eventos oficiais, nem o jet lag ou o calor tropical provocaram grande impacto no chefe da Igreja Católica. O Papa viajou com um médico pessoal e 2 enfermeiras, o protocolo habitual. A 45ª viagem internacional do Papa confirmou a importância das visitas aos países para Francisco, que sempre preferiu o contato com as multidões. Além de Singapura, o Papa esteve na Indonésia, Papua Nova Guiné e Timor-Leste. O histórico tour, adiado em 2020 devido à pandemia da Covid-19, abordou uma ampla série de temas, como o diálogo com o Islã, a luta contra o abuso infantil, a proteção ao meio ambiente e a defesa dos direitos dos trabalhadores migrantes. Após 300 anos em um museu europeu, o manto sagrado indígena finalmente retornou ao Brasil. Um evento realizado pelo Museu Nacional marcou a chegada do objeto. Durante a recepção do manto sagrado Tupinambá, os indígenas reforçaram pedidos pela demarcação de terras e retirada de invasores dos territórios originários. A cerimônia aconteceu no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, onde a peça será mantida. O evento teve a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, e outros representantes dos governos federal, estadual e municipal. O retorno do manto sagrado Tupinambá
Até então, parte do acervo do Museu Nacional da Dinamarca é um marco e o começo de uma nova história de conquista do povo indígena. Feito com penas vermelhas da ave guará sobre uma base de algodão, o manto tem quase 1,80 m de comprimento e chegou ao Rio de Janeiro no início de julho. A peça, que no passado era usada em rituais tradicionais, estava na Dinamarca desde 1689, onde era guardada em um museu. Na cerimônia, os indígenas pediram o retorno do manto à aldeia e Lula defendeu que o Museu Nacional funcionasse como um abrigo temporário. E, finalmente, retorna para a sua origem, o Brasil. Porém, a estrutura de poder dominante não permite que retorne para os seus verdadeiros donos. O presidente também solicitou que sejam criadas condições para a transferência do manto sagrado para o território indígena na Bahia. A devolução da peça, que saiu do Brasil em circunstâncias desconhecidas, foi resultado de ações diplomáticas do governo, que classificou o processo como uma restituição histórica. O ex-presidente americano e candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, anunciou que não participará de outro debate televisivo com a adversária democrata. Não há terceiro debate, foi o que escreveu Donald Trump em sua rede social. O republicano contabilizou o debate anterior com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em junho, e o confronto mais recente com Kamala Harris na terça-feira. A atual vice-presidente colocou o magnata na defensiva no embate organizado pela ABC News, que teve audiência de 67 milhões de pessoas. Rapidamente, a campanha da democrata pediu um novo confronto em outubro. No dia seguinte ao debate, o ex-presidente disse que participaria do evento da NBC e da Fox também. No entanto, em uma última declaração, deixou claro que desistiu da ideia. Ele ainda alegou que Kamala está apenas desesperada por uma segunda chance. Trump também postou que quando um lutador de boxe perde uma luta, ele já deseja uma revanche. Uma pesquisa rápida da CNN com os telespectadores mostrou que a vice de Joe Biden teve um desempenho melhor que o republicano, com 63% contra 37%. Um debate entre os candidatos à vice-presidência, o governador democrata de Minnesota, Tim Walz, e o senador republicano J.D. Vance, de Ohio, está atualmente programado para ser transmitido pela CBS News no dia 1º de outubro. A OpenAI lançou um modelo de inteligência artificial generativa capaz de raciocinar. Para o diretor executivo da empresa, o modelo é um novo paradigma. A criadora do ChatGPT, a OpenAI, acaba de lançar o O1, uma nova linha de modelos de inteligência artificial generativa capaz de raciocinar e responder a perguntas particularmente complexas, como de matemática. Diferentemente dos antecessores, os novos modelos foram criados para refinar processos de pensamento, testar métodos diferentes e reconhecer erros antes de dar uma resposta final. O diretor executivo da OpenAI, Sam Altman, elogiou os modelos como um novo paradigma, uma inteligência artificial que pode fazer raciocínios complexos de propósito geral, mas anunciou que a tecnologia ainda apresenta falhas. A OpenAI informou que os modelos tiveram nos testes um desempenho comparável ao de estudantes de doutorado em tarefas complexas de física, química e biologia. Eles também se destacaram em matemática e codificação, obtendo uma taxa de sucesso de 83% em um exame de qualificação para a Olimpíada Internacional de Matemática. De acordo com a empresa, em um concurso de matemática para estudantes do ensino médio americano, o O1 ficou entre os 500 melhores. A Organização Mundial da Saúde anunciou hoje a pré-qualificação da vacina contra a Mpox. Este é o primeiro imunizante contra a doença que passa a integrar a lista de insumos pré-qualificados da entidade. O imunizante produzido pela farmacêutica Bavarian Nordic passa agora a ser distribuído a países de baixa renda que enfrentam surtos de Mpox, por meio de organizações parceiras. De acordo com a OMS, a vacina pode ser administrada em pessoas a partir de 18 anos em esquema de 2 doses, com intervalo de 4 semanas entre elas. A entidade recomenda também a aplicação de dose única em situação de surto, quando a oferta do imunizante for limitada.
Segundo a organização, a vacina apresenta um bom perfil de segurança e eficácia, demonstrado em estudos clínicos e durante a primeira emergência global por Mpox, declarada em 2022. Até o momento, 120 países confirmaram mais de 103 mil casos da doença nos últimos 2 anos. Só neste ano, mais de 25 mil casos suspeitos e confirmados foram registrados, além de 723 mortes em 14 países africanos. Agora nós vamos para um rápido intervalo e você vai ver no próximo bloco que os incêndios continuam em São Paulo. O estado registra queimadas em 13 municípios. Também você vai acompanhar o comentário político de Tiago Pereira. E você ainda também vai conhecer os benefícios da ecoterapia, prática que ajuda no desenvolvimento de crianças com diagnóstico de autismo. É depois do intervalo. Voltamos já. Nesta sexta, sábado e domingo, tem ofertas especiais para quem é clientão. Vem pro dia do clientão, comprão e aproveite. Alcatra com maminha inteiro a vácuo, R$ 26,90 ao quilo. Sobrecoxa sadia IQF 1 quilo, R$ 8,79 no clube. Lasanhas com 30% off no clube. Massa com ovos Diana, 500 gramas, R$ 1,99 no clube. Açúcar extra fino doce açúcar, 5 quilos, R$ 15,99. Smart TV Filco, 50 polegadas, de R$ 2,399 por R$ 1.899. Melhor preço é no comprão. O nosso estado é campeão nacional na produção de carne suína, pinhão, cebola, ostras, vieiras, mexilhões e maçãs. São 400 milhões de reais investidos em políticas públicas para o agro. Em Santa Catarina, o agro. Estamos de volta e já começamos falando sobre os incêndios, que não dão trégua em São Paulo. O estado tem registrado focos em vários municípios. Nas regiões mais críticas, 11 aeronaves reforçam o apoio no combate às queimadas. Pelo menos 13 municípios de São Paulo têm áreas de mata em chamas, segundo a Defesa Civil do Estado. De acordo com a Agência Brasil, tanto o órgão quanto o Corpo de Bombeiros atuam nesses locais para conter o fogo e em regiões mais críticas estão em operação 11 aeronaves para apoiar o combate aos incêndios. Segundo a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, as 81 unidades de conservação do estado que estão fechadas vão continuar sem funcionar. O objetivo é proteger a população e manter o foco total na prevenção a incêndios nessas áreas de preservação. A Prefeitura de São Paulo está monitorando os parques municipais durante 24 horas para evitar incêndios e queimadas. 20 bombeiros militares catarinenses retornaram das missões de combate a queimadas no Pantanal. Uma nova equipe será enviada na próxima semana. Os combatentes passaram 17 dias em 3 municípios do Mato Grosso do Sul. Com temperaturas superiores a 40 graus, baixa umidade e fortes rajadas de vento, os bombeiros catarinenses atuaram no combate às chamas em mais de 70 mil hectares. Então, muito fogo, muitos incêndios violentos, né, que nós não temos a oportunidade de combatê-los aqui no nosso estado por conta da umidade da nossa vegetação e do bioma em que estamos inseridos. Mas o pessoal atuou com muito profissionalismo, colocando as técnicas de combate no terreno e conseguindo, o mais importante, né, salvar os animais, né, as pessoas e também a floresta. Acho que isso foi o mais importante. Um cenário diferente, um bioma diferente, o Pantanal, frentes de fogo de 30 a 40 quilômetros de extensão, impossíveis de serem acessadas por terra, impossível também de realizar o combate direto. Muitas das vezes realizamos o combate indireto por meio do contrafogo para a eliminação do material combustível e consequente eliminação da frente de fogo. Inicialmente o combate foi em Aquidauana, onde os bombeiros permaneceram por 7 dias enfrentando os focos de incêndio. Após o controle do fogo na região, a equipe foi dividida em 2 grupos, cada um composto por 10 bombeiros e 3 veículos 4x4, que foram deslocados para municípios diferentes. Fomos deslocados a algumas fazendas daquela região, no município de Aquidauana, onde havia muita área consumida já, né, e muitas frentes de fogo também. Dificuldades muito em razão dos deslocamentos extensos, né, áreas de difícil acesso,
e as condições climáticas extremamente desfavoráveis também. Temperatura muito alta, umidade relativa do ar baixa e o vento sempre soprando de forma desfavorável. Quando o vento mudava, favorecia o nosso combate e também à noite e no início da manhã também era mais fácil de realizar esse tipo de combate, mas durante o dia, bastante difícil. Com a participação em incêndios de proporções semelhantes, o grupo foi elogiado pela experiência apresentada em campo. A questão técnica também das nossas equipes, o conhecimento técnico também foi muito elogiado, onde nós tivemos muitas dificuldades encontradas, contudo as soluções foram soluções muito rápidas, a tomada de decisão foi muito rápida e isso, num grande incêndio florestal, faz toda a diferença. Uma nova equipe, também composta por 20 bombeiros e 6 viaturas, deverá ser deslocada ao estado do Mato Grosso na próxima semana. Desta vez, os combatentes se unirão à Força Nacional, através da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Nós estamos indo agora, inicialmente, para o estado do Mato Grosso. As equipes devem sair na semana que vem, a gente não tem o dia correto ainda, devem se apresentar em Cuiabá, lá na Central de Operações do Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso, e aí receberão a nova missão, né, onde eles irão atuar naquele estado. Esse sim é o terceiro maior do Brasil, né? A Alemanha afirmou que solicitou formalmente à União Europeia o adiamento de uma nova regulamentação que sanciona a importação de produtos que provocam o desmatamento. O pedido ocorreu um dia após o Brasil ter feito uma solicitação neste mesmo sentido. A nova regulamentação, prevista para entrar em vigor no final de dezembro, proíbe uma ampla variedade de produtos se forem produzidos em terras que foram desmatadas após dezembro de 2020. O ministro da Agricultura da Alemanha indicou nesta sexta-feira que pediu a Bruxelas, em nome do governo, que adiasse até o meio do ano que vem a entrada em vigor da norma. O Brasil também pediu nesta semana que a União Europeia adiasse a implementação da legislação classificada como punitiva. No texto, as autoridades consideram a regulamentação um instrumento unilateral que ignora as leis nacionais sobre o combate ao desmatamento. Além disso, a carta afirma que a norma tem aspectos extraterritoriais que contrariam o princípio da soberania. De acordo com a ONG WWF, as importações da União Europeia são responsáveis por 16% do desmatamento global. O governo boliviano utiliza aeronaves militares para estimular as nuvens com injeções de iodeto de prata. O objetivo é provocar chuvas artificiais sobre áreas afetadas pelos incêndios florestais. Em 2024, as chamas destruíram mais de 3.800.000 hectares de mata e pastagens, mais do que em todo o ano passado. O presidente boliviano Luiz Arce disse que foram usados na quinta-feira 5.000 litros de substância química. Um Hércules C-130 bombardeou o céu com o produto no departamento de Santa Cruz, pilar econômico do país e o mais atingido pelos incêndios florestais. O avião se junta a outros 2, capazes de descarregar 15.000 litros de água por voo. A iniciativa ainda conta com 4 helicópteros que realizam trabalhos de mitigação do fogo há semanas. Arce e seu gabinete de ministros vêm se reunindo nos últimos dias para avaliar a mobilização e a ajuda que chega de países vizinhos, como Peru e Brasil. Um comando conjunto das Forças Armadas Bolivianas informou que direcionou 3.306 militares para lidar com a situação e também uma série de caminhões-pipa. O Brasil está em chamas. O país registrou 5.360 focos de queimadas até esta quinta-feira, de acordo com dados do Sistema de Queimadas do INP. A Amazônia concentra a maior das ocorrências, com pouco mais de 2.500 focos, quase a metade do total. Assunto para o jornalista Tiago Pereira. Boa noite, Tiago. Boa noite, Vinícius, e toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Obrigado sempre pela sua companhia, né? Desses dados, o Pará lidera o número de incêndios. Por lá são quase 1.500 focos em 24 horas,
seguido pelo Mato Grosso e Tocantins. O recorde de queimadas é agravado pela seca extrema, que atinge 55% de todo o território brasileiro e é a mais intensa ou extensa já registrada. Embora a Amazônia seja o foco, a situação é grave em todo o país. Para se ter uma ideia, em menos de uma semana, a Chapada dos Veadeiros perdeu mais de 10 mil hectares dentro e fora do Parque Alto Paraíso. Embora a situação sendo grave, como observamos, a grande mídia abre pouco espaço para o tema, aproveitando o expediente para recomendar os cuidados que a população tem de ter com a saúde, que é necessário, mas sem aprofundar nas medidas enérgicas que deveriam vir, mas não estão vindo do governo federal. Aliás, dessa situação é grave e desde 2020, se essa situação é grave, agora em 2024, nós lembramos que lá em 2023 já haviam inúmeros alertas e foram registrados milhares de focos de incêndio. A gente noticiou aqui. Falando em governo federal, a ministra Marina Silva disse que o governo estuda usar meios legais para confiscar terras de autores de incêndios criminosos aqui no país. É o modus operandi do PT. E como se o governo tivesse competência para investigar todos os incêndios que ocorrem Brasil afora. Lula anunciou que o governo pode recorrer aos jovens em serviço militar para auxiliar no combate às queimadas, mas não disse quando isso deve ser posto em prática. São mais de 70 jovens, segundo as Forças Armadas. Bom, para fechar, restou ao Brasil pedir arrego à União Europeia para que adie a implementação da lei antidesmatamento que proíbe, a partir do ano que vem, que países membros do bloco importem cacau, café, soja, madeira, carne bovina, borracha, entre outras mercadorias, que sejam procedentes de áreas desmatadas até dezembro de 2020. Essa decisão do governo federal brasileiro é no mínimo estranha, tendo em vista que membros do governo, quando eram oposição, apoiavam a implementação da norma. Mas agora, no poder, o discurso parece ser outro, alegando que o ato é um instrumento punitivo que ignora as leis nacionais sobre combate ao desmatamento. Lembrando que mesmo com índices de redução de desmatamento no governo passado, menores inclusive do que os governos anteriores do PT, governistas ignoram os dados e se veem apurados com a situação atual, que é descontrolada no âmbito de ações práticas e efetivas. A eleição municipal também tumultua as discussões sobre o tema, embora o Congresso e o governo não deveriam se importar e priorizar, sim, de verdade, o objetivo pelo qual eles foram eleitos, no caso, a situação dessas queimadas. Afinal, eles não estão lá ou não foram eleitos para fazer campanha eleitoral. Por hoje é só, um excelente final de semana a todos. A gente volta a se ver na segunda-feira aqui no Pix News. Até lá! O transtorno de espectro autista, ou TEA, afeta milhares de crianças em todo o Brasil. Entre as terapias que têm se destacado para melhorar a qualidade de vida dessas crianças está a ecoterapia. Uma abordagem que utiliza o cavalo para promover ganhos na socialização, comunicação e coordenação motora. O cavalo, um animal sensível e dócil, desempenha um papel fundamental nessa terapia que se desenvolveu no Brasil a partir da década de 1990. Para o autismo, a ecoterapia tem sido indicada por muitos especialistas para promover o aprendizado e auxiliar em áreas de dificuldade. A gente busca, dentro da ecoterapia, o objetivo com o praticante. Então, a gente consegue melhorar a consciência corporal, trabalhar equilíbrio, a gente trabalha destreza, concentração. É um trabalho onde a gente consegue associar os benefícios da montaria junto com os objetivos para cada praticante. E esses benefícios vão além da parte física. A psicóloga Annelise explica como essa terapia auxilia também no desenvolvimento emocional e comportamental. Muitas vezes é sobre o cavalo que vem muitas emoções e que a gente pode então acolher, assim como com
a forma como a família passa a ver as crianças, né? Porque tu vê o teu filho sobre o cavalo, montado, muitas vezes querendo tomar conta daquele cavalo, querendo andar sozinho, é uma outra forma de ver o filho, é uma outra forma que essa criança chega ao mundo. A psicopedagoga Verônica ressalta a importância do ambiente de aprendizagem que a ecoterapia oferece. No meu caso, a gente para. Que cor é o cavalo? Quantas patas que ele tem? O que tem mais? Tem galo ou tem galinha? Quantas galinhas que tem? Quantos galos? Se a gente juntar tudo, qual é a letra da galinha? Como é o nome do cavalo? Quantas letras? Então, muitas possibilidades existem também do trabalho pedagógico. Além de que tudo é aprendizado. Aprender a encilhar, aprender a escovar, o limite, o que pode, o que não pode, os riscos que o cavalo oferece, os cuidados que a gente tem que ter com a alimentação, com higiene. Então, tudo isso é aprendizado e faz parte da terapia aqui. As crianças vão aprender isso também. Por trás de cada sessão de ecoterapia, há também o trabalho dedicado de quem cuida dos cavalos. Para a ecoterapia, os cavalos têm que ficar tranquilos. Eu vengo cedo aqui no estabelecimento, dou ração para eles, também hago as cocheiras para que eles de noite possam deitar e descansar muito, que isso também é muito importante, já que os cavalos estressam muito com as crianças e as aulas que tomam com a ecoterapia. Então, eu sou encargado de cuidar deles. Também entreno a eles para que fiquem tranquilos. Procuro de que todas as medidas de segurança estén óptimas, como a cela, os capacetes, as cabeçadas. Um estudo recente revelou que a ecoterapia traz uma série de benefícios para pessoas com autismo. A prática, que utiliza o contato intenso com cavalos como parte do tratamento, tem mostrado melhorias significativas nas habilidades motoras, como equilíbrio, coordenação e fortalecimento muscular. Além disso, a ecoterapia também promove avanços na interação social, graças ao ambiente terapêutico e ao convívio com a equipe e outros praticantes. Esses resultados reforçam a importância da prática como uma alternativa eficaz para o desenvolvimento de pessoas com TEA. Eu vi, assim, muito positivo, uma melhora muito boa nele em questão sensorial, emocional e o equilíbrio, a postura também, né? Porque, querendo ou não, ele é uma criança, né? Então, até a postura, né? No cavalo, eles já vão aprendendo a ter uma postura. E o tato, ele tem hiperfoco em animais. Ele ama dinossauro, ele ama todos os animais. Mas ele tem uma grande dificuldade de tocar nos animais. E ele começou a tocar nos cavalos aqui depois de 1 ano e meio, quase. Ele chegava, ele só subia no cavalo. E ele gostava de ir no cavalo. Sempre gostou de ir no cavalo. Mas ele não conseguia ter esse contato com o cavalo, né? Uma questão bem sensorial. Meu filho, ele não tinha nenhuma resistência aos animais em si. Porém, essa habilidade de coordenar a cavalgada, né? Interfere no quê? No salto. Ele não saltava. Então, eu percebi que antes a gente tentava de tudo na psicomotricidade e não evoluía. Quanto mais ele aumentou aqui a frequência, e a gente também joga isso para ela. Ah, Verônica, ele está acontecendo isso, ele não desenvolve isso, a fisioterapeuta falou que ele não está caminhando de bike, por exemplo. Tudo isso a gente pode trazer para cá, né? A gente acha que não tem nada a ver. Mas tem, e muito. A ecoterapia se mostra uma aliada importante no tratamento do autismo, proporcionando avanços significativos e melhorando a qualidade de vida destas crianças e também das famílias. A ecoterapia, ela se divide em muitas etapas. Quando a gente recebe uma criança, essa criança entra como reabilitação, como hipoterapia. Depois a gente passa para um estágio que se chama educação e reeducação, para depois virar a prática esportiva. A forma como esses praticantes, então, chegam aqui e no momento do encerramento, no momento que não se torna mais possível seguir, a gente percebe toda uma diferença na forma como ele se enxerga diante do mundo, porque, afinal de contas, não são todas as pessoas, né, que se autorizam, muitas vezes, montar um cavalo, porque é algo muito desafiador. E para nós, poder acompanhar esse desenvolvimento dos praticantes, o desenvolvimento de todos que aqui chegam é incrível. Que bonito ver como atividades que parecem ser simples podem mudar a vida das pessoas. E essa edição do Pix News fica por aqui.
Mais notícias também no nosso site e nas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia. Na sequência tem Lost. E amanhã tem Pix News especial de sábado com a Andréia Felisberto novamente aqui na bancada. Tenham todos um ótimo final de semana. Pix TV é conteúdo todo dia.